Política, na Jovem Pan. 7h48, faltando 12 para as 8. Piara Bosque, bom dia para você. Sextou, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Sextou em clima de Copa, tô aqui preparado já. Já tá de amarelinho. Muito bem. Bom dia, Marcos, também. Bom dia. O Piara, pegando um pouquinho, né, falando sobre esse cenário das chuvas que tomou conta aí das notícias nesta semana, investimentos em defesa civil, a gente sabe que é muito necessário para um estado que sofre tanto quanto o nosso, né, por causa da influência do tempo. Porém, nem sempre há recursos no caixa do governo para isso, e muito disso também vem do governo federal, principalmente em situações de emergência. Enfim, é mais uma razão para o futuro governador Jorginho Melo ter um bom relacionamento com Brasília para atender essas necessidades do município? Sabe que Santa Catarina tem duas questões. Primeiro, que ela é um foco muito grande desses desastres, né? E isso fez com que ele também tenha uma condição diferenciada em relação às defesas civis. A defesa civil catarinense ela é muito bem equipada, é uma conquista de diversos governos, e isso é uma política de Estado muito consistente. Mas na hora da emergência, sim, a porta com Brasília tem que estar aberta. Isso não significa ser aliado do governo que está ou do governo que vai chegar. É uma condição normal de relacionamento, de portas abertas. Existem ministérios que são mais dedicados a essa questão dos desastres, né, do atendimento, como o Ministério do Desenvolvimento Regional, antigamente era o Ministério da Integração Nacional, e isso, para mim, inclusive, eu acho que independe de qualquer relacionamento oposição-situação. Eu lembro muito bem, por exemplo, de 2011, a gente teve uma enchente em Santa Catarina que decretaram, as chuvas decretaram, por causa das chuvas foram decretadas situação de emergência em 83 cidades, o foco ali no Vale, muito forte, Brusque, aquela região, mas Joinville também chegou a decretar estado de emergência naquela época, e era janeiro de 2011, Raimundo Colombo recente assumido, eleito pelo Democratas, oposição, Dilma Rousseff era a presidente, também recém-eleita pelo PT, então na época era oposição clara, ainda não havia nenhuma aproximação do Colombo com Dilma Rousseff, e o governo federal atendeu plenamente a região na época. Dilma Rousseff até veio a Santa Catarina, até foi ali que começou a aproximação de ambos, depois acabariam aliados, mas naquele momento era uma oposição, mas nessa hora, na hora do desastre, na hora da necessidade de atendimento, as bandeiras elas têm que baixar. Então não é o relacionamento com Brasília, mínimo que seja, mesmo quando se trata de oposição e situação, ele é importante para diversas áreas, mas eu até minimizo na questão do desastre, porque na hora que precisa da emergência, o governo federal ele não pode olhar a cor do partido do governo do estado. Mesmo a gente sabe que às vezes não é a situação ideal, mas é o que tem acontecido, e espero que se mantenha. Não é bom para o partido, não é bom para o Estado, não é bom para ninguém, certamente, né? O Piara, falar um pouquinho sobre o MDB, porque o MDB está se mostrando, né? A gente está vendo isso, muito mais agora dentro da futura administração do que na oposição do governo do Jorginho Melo, né? E aí vem um MDB dividido, como foi no governo Moisés. O que tu está prevendo aí para janeiro em diante, hein? Então, o MDB vive uma situação interessante, porque o MDB ele saiu com um tamanho razoável, um bom tamanho da eleição. Os partidos tradicionais foram muito vítimas novamente da onda Bolsonaro em Santa Catarina, mas desses partidos tradicionais, quem saiu mais inteiro ainda foi o MDB, com 6 deputados estaduais, 3 federais. Então, ganha a senadora Ivete agora em Joinville com a renúncia do Jorginho para assumir o governo. Então, o MDB saiu bem, saiu inteiro. Só que o MDB saiu com uma consciência de que se mantivesse as brigas que racharam de um lado a bancada estadual e de outro o comando do partido com o Celso Maldaner, isso daria resultados ruins novamente. Então, o Celso Maldaner, que perdeu a eleição para senador, ele já anunciou que não vai cumprir ao final o mandato dele de presidente do MDB de Santa Catarina, que iria até maio. Ele vai antecipar essa saída para poder justamente deixar o MDB ser assumido por alguém que vai poder fazer essa discussão. E aí, quem vai assumir, até de forma de comissão provisória, com vinculação em acordo com a direção nacional, é o deputado federal Carlos Chiodini.
Então vai se definir ainda se ele vai assumir só interinamente ou se vai ser um mandato maior. Mas o importante é que ele assume agora e já bastante alinhado com a bancada estadual, até porque a bancada estadual mudou de configuração. Muita gente que tinha bastante mandatos está saindo agora. O Antídio Lunelli está chegando, o Thiago Zilli lá de Criciúma estão chegando. São nomes novos que tem maior influência do que o Odini, inclusive. Então a bancada não é uma bancada que vai estar tão de um lado e o comando tão do outro. E eu entrevistei o Chiodini no início da semana, na minha live semanal lá no Piara Online, e o Chiodini disse assim, o que a gente quer é o seguinte, se o MDB estiver no governo, estar o MDB inteiro, não só a bancada indicar os nomes, o MDB inteiro estar contemplado. Então, tem essa expectativa. Ao mesmo tempo, o Jorginho Melo, governador eleito, ainda não abriu essa conversa. Ele está esperando ali a definição da presença da Alessia. Aparentemente, nessa primeira leva de secretários não tem o que vai ser anunciado segunda-feira, não tem o MDB, e vai ficar essa expectativa. O MDB, algumas lideranças do MDB estão inclusive bem arredias, bem estranhando o Jorginho Melo não está procurando, não está avançando nessa conversa. O Jorginho Melo precisa de governabilidade, mas acho que ele vai primeiro acertar a Assembleia antes de indicar nomes do MDB para o governo. Vamos ver, tem gente no MDB já dizendo assim, mas o Jorginho Melo se elegeu e está parecendo Moisés, não quer falar com político. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Piara, só me responda sim ou não. O nome do secretariado sai na segunda? Sai. Não inteiro, né? Parte do secretariado sai segunda-feira, sim. Esses nomes que seriam anunciados na quinta-feira devem ser anunciados na segunda. E o Jorginho Melo ganhou alguns dias também para talvez dar uma acalmada nos partidos que estão nervosos porque ele não está chamando para conversar. Nem o próprio. O próprio, é bem isso. Obrigado, Piara. Tomara que a sua amarelinha aí dê sorte pro Brasil. Bom final de semana, te esperamos na segunda. Até lá. Deu sorte no primeiro jogo, vamos ver. Vamos lá. Um abraço, Piara.